voz de muitos anjos vai se ouvir no céu, anunciando a volta do Senhor. Na terra o silêncio, o estarrecer dos povos, a surpresa que ninguém acreditou. Das mãos ensanguentadas muitos vão lembrar, os escarnecedores vão se lamentar. Naquele dia, glória, com mil brados de vitória, todo verdadeiro cristão vai cantar. Hosana, aleluia, toda glória seja dada ao Senhor. Hosana, Hosana, aleluia, aleluia. É o brado de vitória, é o brado de vitória da igreja do Senhor. Hosana, Hosana, aleluia. Toda glória seja dada ao Senhor. Toda glória sejam dadas ao Senhor. Hosana, aleluia. É o brado de vitória, é o brado de vitória da igreja do Senhor. Podem sentar. Tá feliz por estar na casa de Deus? Sim. E é bom ver vocês aqui também na igreja. Bem, eu queria que você abrisse sua Bíblia no último livro, lá no finalzinho da Bíblia, o livro do Apocalipse. Abra lá Apocalipse, capítulo 1, porque como nós havíamos prometido, nós vamos iniciar hoje o estudo do livro do Apocalipse. Não sei se a gente vai seguir assim uma sequência, não sei se a gente vai vendo as partes mais importantes, mas o Espírito Santo vai dando uma direção. Mas de qualquer forma, a gente vai fazer o estudo do livro do Apocalipse. Amém? Apocalipse, capítulo 1. O que a gente precisa entender primeiro, para a gente começar a estudar aqui? A palavra Apocalipse. O que significa Apocalipse? A palavra Apocalipse é uma palavra no original, apocalipsis, em grego, que quer dizer revelação. E o que é uma revelação? A revelação é mostrar o que está oculto. Então, o livro do Apocalipse é um livro que é chamado de revelação, né? Apocalipse, revelação é a mesma coisa, que quer dizer mostrar, esclarecer aquilo que está oculto. Do que se trata o livro do Apocalipse? O pano de fundo do livro do Apocalipse é a luta entre o bem e o mal. E mostra, no final, a vitória do bem. A igreja do Senhor Jesus conquistando todas as promessas de Deus. A vitória da igreja no final. Mostra a condenação daqueles que não receberam Jesus e mostra a salvação, a vida eterna, mostra a recompensa de Deus para aqueles que perseveraram em seguir Jesus. Então, o livro do Apocalipse, ele mostra isso, a luta entre o bem e o mal, e é uma carta que foi destinada à igreja e que o objetivo da carta é ensinar a igreja, é motivar a igreja, incentivá-la a perseverar na fé, a perseverar na presença de Deus, sabendo que a recompensa de Deus virá. Então, basicamente é isso que o livro do Apocalipse ele vai mostrar: a luta do bem e do mal, a vitória da igreja, e é essa motivação para que a igreja de Jesus ela siga em frente. Sabe por quê? Até por uma questão óbvia.
90% do que está escrito no Apocalipse não tem a ver com a igreja. Até mais ou menos o capítulo 4, a igreja está envolvida. Do 4º capítulo para frente, o livro do Apocalipse, ele vai mostrar justamente o início do juízo de Deus sobre esse mundo que nós vivemos hoje. Mas 90% do livro do Apocalipse, ele é destinado, na verdade, ao mundo. Por quê? Para que a igreja, ao estudar, para que a igreja, ao entender o livro do Apocalipse, ela possa descobrir onde ela está e do que Deus a vai livrar e do que Deus livrou. Então, na verdade, o livro do Apocalipse, ele é um livro amedrontador para quem não é de Jesus, mas é um livro de conforto para quem recebeu Jesus. Para a igreja é um conforto, porque você sabe que tudo aquilo, todos os horrores que virão sobre o mundo já não faz parte da igreja. Então, para nós é um motivo de conforto, mas para aqueles que não receberam Jesus é um motivo de terror, porque é o juízo de Deus que vai cair sobre esse mundo. Mas o capítulo 1, que nós vamos ler agora, diz assim, olha, o título, o autor, o assunto do livro: revelação de Jesus Cristo. A revelação de quem que é? Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviado por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Então, o livro do Apocalipse, ele é uma revelação de quem? De Jesus para João. A Bíblia chama João de o discípulo amado. É o mesmo que escreveu o 4º evangelho, o evangelho de João. Ele era chamado discípulo amado de Jesus. E ele, João, quando ele conheceu Jesus, ele tinha um apelido. Ele era chamado Filho do Trovão, porque ele era um homem extremamente explosivo. E que Jesus depois, na convivência, ele foi sendo transformado com a companhia de Jesus, e ele se transformou. Não que Jesus amasse mais ele que os outros, mas o espírito de João era um espírito diferente. João, depois que ele se converteu, João, depois que ele passou a conviver com Jesus, ele se tornou uma pessoa muito próxima de Jesus. Tanto é que você vê que na ceia, João era aquele discípulo que estava sempre do lado de Jesus, e a Bíblia fala que João reclinava no peito de Jesus. João se tornou uma pessoa muito carinhosa com Jesus. Ele via Jesus realmente como um pai, e ele sempre conversava com Jesus. E foi esse João a quem Jesus, lá na cruz, lá no pé da cruz, quem estava lá? Maria Madalena, Maria, mulher de Cusa, diz a Bíblia. Estava João. E aí Jesus, pregado na cruz, ele falou assim: João, eis aí a tua mãe. E falou para Maria: mulher, eis aí o teu filho. Jesus entregou Maria aos cuidados de João, para que ele cuidasse de Maria como se fosse mãe dele. Então você vê a confiança, o carinho que Jesus tinha por João. Ele confiou a mãe dele aos cuidados de João. Então João era o discípulo amado, e foi, não por acaso, que a revelação do Apocalipse foi dado a esse homem que Jesus conhecia muito bem. O nome João em hebraico é Yohanan, que é uma palavra composta por duas palavras. Yor, que é da onde se originou, é a raiz da palavra Yahvé, que é da onde se originou a palavra Jeová. Então, Yor, que é o nome, uma parte do nome de João, quer dizer Deus, que é Jeová. E Hanan, que é a raiz da palavra Hana, que é a raiz da palavra Ana, que quer dizer graça. Então a palavra João, que é o Hanan, significa graça de Deus. E diz assim, ó, o versículo 2: o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. E diz assim, olha que coisa bacana que eu vou ler para você agora. E eu, se fosse você, prestava bastante atenção no que eu vou ler, e não faltava nenhuma quarta-feira. Eu, se fosse você, prestava bastante atenção no que eu vou ler aqui agora. Olha o que diz aqui, ó. Olha o que Jesus falou para João: bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem
as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. É o único livro da Bíblia que você, ao ler ou ao ouvir, você é abençoado só por ler. Só por ouvir, você é abençoado. Agora, a palavra bem-aventurado no original, sabe qual é? Macarios, que significa supremamente abençoado, afortunado, próspero, pessoa de sorte, feliz e muito abençoado. É isso que quer dizer bem-aventurado. Olha quanta coisa boa. Então a Bíblia diz que aquele que ouve e aquele que lê as profecias desse livro é uma pessoa abençoada. Só de você vir na igreja quarta-feira, só de você participar do estudo do Apocalipse, sua vida vai ser abençoada, porque é uma promessa que está aqui explícita dentro da própria palavra. Bem-aventurado é aquele que lê e aquele que ouve as palavras dessa profecia. Diga graças a Deus. Diz assim, ó: dedicatória às 7 igrejas da Ásia. João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, e da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos. Por que chama Jesus de o primogênito dos mortos? Porque o salário do pecado é o quê? A morte. Até Jesus, até a ressurreição de Jesus, o homem morria eternamente, fisicamente e depois espiritualmente. Mas a Bíblia diz que Jesus venceu a morte. Por que a Bíblia enfatiza que ele é o primogênito? Porque ele foi o primeiro, mas depois dele virão os outros. Que outros? Ele era um filho. Pela morte dele, Deus ganhou outros filhos, porque a todos quantos o aceitou, Deus deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, hoje nós nos tornamos filhos, e como filhos de Deus, como irmãos de Cristo, ele foi o primeiro a ressuscitar, e nós viremos logo atrás. Ou seja, como ele já morreu por nós, então nós passaremos também pela ressurreição, como também Cristo ressuscitou. Por isso que nós morremos em Cristo, somos sepultados em Cristo e ressuscitamos em Cristo. Diga graças a Deus. Amém? Então ele é o primogênito, ele é o primeiro, e nos deu condição também de nós ressuscitarmos. Foi uma grande bênção que Jesus fez por nós. Primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Não é que ele pegou o sangue e deu. Sangue é o quê? Sangue é vida, não é? Então, pela vida de Jesus, ou pela vida que ele, no sangue dele, entregou por nós, ou pela morte dele por nós, é que ele nos libertou dos nossos pecados. Então, nós fomos libertos dos pecados, fomos salvos dos pecados, por causa que Jesus, ele morreu por nós. Ele deu a vida dele por nós. Ele deu o sangue dele por nós. Então, nós somos lavados, purificados pelo sangue de Jesus. Amém? Por isso, quando Deus hoje, ele olha para nós, quem que ele enxerga em nós? Ele enxerga Jesus, o sangue de Jesus. Por quê? Porque quando Jesus estava na cruz, ele não enxergou Jesus, ele enxergou quem? Nós. Na cruz éramos nós que estávamos lá, para que hoje Deus olhasse para nós e enxergasse Jesus em nós, por causa do sangue dele que foi derramado. Deu para entender? Sim ou não? Então, nós somos perdoados dos nossos pecados por causa do sangue do Senhor Jesus. Muito bem. E nos constituiu reino de sacerdotes. E nos constituiu reino de sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Então, ele diz aqui que pela morte de Jesus nós somos constituídos reinos de quê? De sacerdote. Deixa um pouquinho marcado aí. Deixa marcada essa passagem. Eu queria que você fosse comigo lá no Velho Testamento, onde tem uma profecia sobre isso. Êxodo 19:6.
Deus fala a Moisés no Monte Sinai. É só um trechinho aqui para mostrar para você como que o Velho Testamento ele fala sobre o Novo Testamento, como o Velho Testamento é uma profecia do Novo Testamento. O que diz aí? Vocês acharam? Vós me sereis reino de sacerdotes, a nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Os filhos de Israel são os filhos de Abraão. Mas a Bíblia diz que nós somos os verdadeiros filhos de Abraão por causa da nossa fé. Pela fé, nós somos filhos de Abraão. E, na verdade, o que Deus estava falando para Moisés lá no Monte Sinai, na verdade, era uma profecia, que era uma sombra do que Deus ia fazer com o seu povo, que somos nós hoje, que nós seríamos reinos de... Sabe por quê? Sabe por quê? Vou provar para você. No meio do povo de Israel, não havia um reino de sacerdotes. Deus havia dito que sim, mas não havia. Havia uma tribo, que era a tribo de Levi. Não eram 12 tribos? Mas havia uma tribo, chamada tribo de Levi, que Deus separou para ser uma tribo de sacerdote. Tanto que quando eles entraram na terra prometida e a terra foi dividida para os filhos de Israel, tem uma tribo que não recebeu terra nenhuma, porque era a tribo de Levi. Sabe por quê? Porque Deus falou para eles assim: não terão herança na terra, porque eu sou a herança de vocês. Olha que bacana. Parece que eles perderam a terra. O que é melhor, ter um pedaço de terra ou ter Deus como herança? É melhor ter Deus como herança, não é verdade? Porque ter Deus como herança é o dono de tudo. É ou não é verdade? Ser filho do dono é melhor que ser empregado do dono. É ou não é? Então, não havia reino de sacerdotes. Havia um grupo de sacerdotes. Essa promessa, se você olhar assim a grosso modo, Deus prometeu uma coisa que não aconteceu. Porque eles não eram um reino de sacerdotes. Havia um grupo de sacerdotes. Mas cadê o reino então? Era lá na frente. Por quê? Porque o sacerdote era o único que podia chegar na presença de quem? De Deus. As pessoas podiam. Alguém podia falar com Deus na época da lei, como nós falamos hoje? Não podia. O que eles tinham que fazer? Primeiro fazer expiação do pecado. Lá a história do cordeiro, matar o cordeiro. Aí o sacerdote pegava o sangue do cordeiro, entrava no santuário, né? E pegava, molhava as pontas dos dedos assim e aspergia 7 vezes o sangue no propiciatório, que era a tampa da Arca da Aliança, para que Deus fosse propício ao povo. E aí então o sacerdote falava com Deus. Se o sangue fosse puro, não tivesse pecado no sangue, se o sangue fosse perfeito, então Deus era propício, ouvia a oração do sacerdote, o pedido do sacerdote, e o sacerdote então ia e levava a bênção para o povo. Então o povo não tinha acesso a Deus, o sacerdote que tinha acesso a Deus. Mas quando veio Jesus, e aí a profecia se cumpre, quando João Batista olhou para Jesus, falou o quê? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então veio Jesus como Cordeiro de Deus, morreu por quantas pessoas? Por todos nós. E na hora que Jesus morre, na hora que Jesus está na cruz, ele fala assim: está consumado, tetelestai. O véu, diz a Bíblia que o véu rasgou-se de alto. Como assim de alto a baixo? Foi Deus que rasgou a separação entre o homem e Deus. Só quem tinha acesso a Deus era quem? Só quem passava do véu era quem? Só o sacerdote, o sumo sacerdote, na verdade. Mas quando Deus rasgou o véu e ele colocou o cordeiro na nossa mão, o cordeiro de Deus, o cordeiro Jesus, então todos nós hoje podemos entrar na presença de Deus confiadamente, como diz lá em Hebreus, com plena certeza de fé, com o nosso corpo lavado com água pura, não é? Consciência limpa. Hoje nós podemos entrar na presença de Deus. Então hoje nós somos o quê? Sacerdotes do Deus Altíssimo. Então esse reino de sacerdote que foi profetizado lá em Moisés, lá no Velho Testamento, era uma profecia a respeito da igreja do Senhor Jesus, porque na igreja de Jesus cada um de nós é um sacerdote, que você não precisa hoje falar comigo para chegar a Deus. Precisa? Você precisa do pastor para ser abençoado? Você precisa hoje confessar o teu pecado para mim hoje preparar aqui uma oração para purificação, para depois? Precisa? Não, hoje é você e Deus. Você tem acesso livre a Ele hoje. E quando você chega a Ele e fala assim: meu Deus, em nome de Jesus, aquele cordeiro já faz expiação do seu pecado.
e você tem acesso livre à presença de Deus. Então, é isso que está dizendo aqui, que Ele, Cristo, Ele com o sangue dEle, com a vida dEle, Ele não apenas nos purificou dos nossos pecados, mas Ele também nos transformou reino de sacerdote. Agora, vai lá para Apocalipse, capítulo 5, 5:8. 5:8 diz assim, olha: e quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso. Quando a Bíblia fala incenso, entenda incenso como a oração dos santos. Cada oração que você faz é como se Deus recolhesse essas orações e guardasse elas. Essas orações juntas, a Bíblia chama de incenso. Toda vez que na Bíblia você ouvir a palavra incenso, esquece a macumba. Esquece isso. Você vai lembrar das orações do povo de Deus. É o que a Bíblia diz. Tá bom? Só por isso, na verdade, que eu li. Aí, o versículo 9 diz assim: e entoavam novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes. Então aqui vem a confirmação do que eu falei para você. Bom, para a gente não fugir muito do assunto, então vamos voltar agora no Apocalipse, ali no comecinho, onde nós estávamos. No versículo 6, né? 1:6. O versículo 6 então diz assim: e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos o transpassaram, aqueles que mataram ele. E todas as tribos da terra farão o quê? Se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Deixa eu ler isso aqui agora, que isso aqui é importante. A Bíblia diz assim, aqui, Deus fala com João, revela o Apocalipse para ele, e João diz assim: eis que vem com as nuvens, falando a respeito da volta de quem? De Jesus, não é? Mas presta atenção: e todo olho o verá, até quantos o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentam. A pergunta é: eu sou igreja, ver a volta de Jesus para mim vai ser um lamento? Vai ser um lamento para você? Vai. Se você vê, vai. Se você vê, vai. Porque aqui a Bíblia falando que Jesus está voltando, a Bíblia diz o seguinte: que no arrebatamento, ele virá no abrir e fechar dos olhos, como o relâmpago que se mostra no Oriente e que desaparece no Ocidente. Ninguém vai ver. A volta de Jesus para nós é o arrebatamento. Aqueles que não foram no arrebatamento e que por alguma razão ficaram, ou porque não aceitaram Jesus, ou por outros motivos, que não foram no arrebatamento, não foram arrebatados, então eles irão ficar. Mas eles irão ver depois Jesus vindo sobre as nuvens. E aí, quando ele vier sobre as nuvens, aí sim é para lamentar. Por quê? Porque quando Jesus vier sobre as nuvens, já com os seus santos e com os seus anjos, ele já virá para julgar. Só que nós não vamos ser julgados, porque, como a Bíblia diz, nós já fomos julgados na morte de Cristo. Sim ou não? Por isso que diz aqui, porque senão não faz sentido. Ah, poxa, eu não vejo a hora de Jesus voltar, mas a Bíblia diz que vai ser dia de lamento. Eu não quero me lamentar da volta de Jesus. Para mim não vai ser motivo de sofrimento. Para nós tem que ser motivo de quê? De alegria, saber que nós estamos salvos. Por isso que a igreja não está aguardando Jesus vir nas nuvens, que é a segunda vinda de Jesus. Teve a primeira vinda de Jesus quando ele nasceu, sim ou não? Agora vai ter a segunda vinda de Cristo, que é essa vinda que a Bíblia diz que todo olho, até mesmo aqueles que o transpassaram, até quem matou Jesus vai ver esse dia. E na verdade, na volta de Jesus, a Bíblia diz que nós já estamos voltando com ele.
A Bíblia diz que ele vem com os seus anjos e os seus santos. Deu para entender sim ou não? Mas a Bíblia diz que ele vai vir, e nessa segunda vinda, ele também vai levar os escolhidos. Quem são os escolhidos? Os judeus que vão se converter durante a grande tribulação. Durante o período da grande tribulação, muitos judeus vão entender, vai cair a ficha, de que de fato Jesus era o Messias que eles estavam esperando e que eles não aceitaram. Durante a grande tribulação, muitos ainda terão oportunidade de serem salvos, inclusive os judeus. Isso que a Bíblia fala aqui, que todo olho verá, não acontece no arrebatamento, porque no arrebatamento ninguém vai ver, vai ser num piscar de olhos. Vamos embora. Já foi o arrebatamento. O arrebatamento, ele vai se dar no começo da grande tribulação, que a Bíblia chama do princípio das dores, né? Tem o princípio das dores, aí começa a grande tribulação. Quando é que vai começar realmente a grande tribulação? Quando o evangelho já foi anunciado para o mundo todo e não pode mais ser anunciado. Vai ser uma perseguição muito grande contra tudo que se fala de Deus. Não vai ser mais possível falar de Jesus, não vai ser mais possível pregar o evangelho. Por quê? Porque a pessoa que insistir em pregar o evangelho, ela vai ser perseguida e ela vai ser morta. Então começa o princípio das dores, começa a grande tribulação, que é justamente quando os cristãos começam a morrer por causa do evangelho, e aí acontece o arrebatamento. E no final da grande tribulação é que Jesus vem sobre as nuvens com poder e glória para buscar os seus escolhidos, aqueles que ficaram, mas que pertencem a ele, e todo olho o verá. No arrebatamento ninguém vai ver. Abra a Bíblia, Mateus 24, do 29 até o 31. Fala sobre a vinda do Filho do Homem. Diz assim, ó: logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com um grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade da terra. Então aqui está falando realmente de quando ver Jesus vai ser motivo de lamento. Mas no capítulo 24, no versículo 22, nós vamos ler outra coisa aqui importante. 24, 22 é a passagem que fala aqui sobre o princípio das dores e o começo da grande tribulação, que diz assim, ó, 22: não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. E depois o versículo 27 diz assim, já na sequência: porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até no ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Então nós lemos aqui no momento que eles viram Jesus vindo sobre as nuvens, mas antes diz o que aqui? Que assim como um relâmpago que sai do oriente e se mostra no ocidente, assim é de ser a vinda do Filho do Homem. Então a primeira vinda de Jesus, que é o arrebatamento, é como esse relâmpago que a Bíblia diz, rápido. Aqui aconteceu o arrebatamento, no começo da grande tribulação. E aí vem a grande tribulação, como nós lemos aqui no 29, né? Logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, os poderes do céu serão abalados, e então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, vindo sobre as nuvens com poder e glória. Então, o apóstolo João, porque eu estou deixando isso bem claro, pessoal, porque eu quero que você tenha muita segurança na sua fé. Eu quero que você tenha paz na sua fé. Quero que você tenha paz por ser filho de Deus. Eu quero que você tenha consciência de que tudo que Deus está mostrando para João é para que a sua igreja, as 7 igrejas da Ásia que nós vamos estudar, seja confortada e persevere por saber, vale a pena perseverar em seguir Jesus. O objetivo da carta do Apocalipse é isso: igreja,
não desanime em seguir Jesus. Não desfaleça na sua fé. Não se prostre diante das dificuldades que o mundo apresenta. Não se deixe levar pelas filosofias que o mundo vem apresentando. Não se deixe moldar pelo mundo. Não seja o que o mundo quer que você seja, porque o caminho que o mundo vai ir é esse caminho. O caminho de ter que ver Jesus vindo e se lamentar. Por quê? Porque quando Jesus vier, ele sabe que chegou a hora de prestar conta com Deus. E aí, santo, não tem mais o que fazer. Deu para compreender? Sim ou não? É isso que o Apocalipse está mostrando, que a igreja, ela precisa entender que todas essas tragédias que vão seguir aqui para frente no Apocalipse, tudo que vai acontecer, a besta, o anticristo, tudo isso que vai acontecer de ruim no nosso planeta, a igreja vai ser livre disso. Então ele está dizendo o seguinte: fica firme. O Espírito Santo dizendo assim, ó, fica firme, não se deixa levar por esse mundo, não perca a sua perseverança, a sua fé. Porque às vezes, pessoal, no mundo que a gente vive hoje, isso vai ficar cada vez pior, a gente se sente um peixe fora d'água. Sim ou não? Nós estamos ensinando, nós estamos falando, estamos aprendendo a respeito, por exemplo, do marido ser fiel à esposa, do homem ser homem e a mulher ser o quê? Mulher. Mas e o mundo está dizendo o quê? Filha, você é jovem, vai curtir a vida. Você é casada, mas você... E por aí vai. Sim ou não? Fulano, você é solteiro, você vai ficar preso à sua mulher. Olha que mulher bonita que trabalha com você lá. Ah, mas eu sou casado. Você é casado, mas você não é. E aí a história vai. Você sabe como é que funciona isso? É ou não é? Fulano, você é jovem. Os seus pais ensinaram você que você tem que ser menino só porque você nasceu com o sexo masculino. E se você quiser namorar menino? O mundo está indo por esse caminho. Esse caminho que o mundo está seguindo. Mas não é o nosso caminho. Esse caminho que o mundo está seguindo é o caminho de ter que ver Jesus vindo sobre as nuvens. Você vai querer esse caminho? É esse caminho que você quer? Eu prefiro pelo caminho que antes da grande tribulação chegar, vai embora. Sim ou não? Eu quero que Jesus venha e me arrebate para que eu não tenha que passar o que esse mundo vai passar. A carta do Apocalipse, ela está alertando a igreja, e a igreja de hoje também, a quê? Fica firme com Jesus. Não abra a mão da sua fé. Não deixe os seus problemas, as suas dificuldades, a correria do dia a dia tirar você da presença de Deus, porque isso acontece. Eu falo para você, 24 horas por dia hoje é suficiente para a gente fazer tudo que tem que fazer? Sim ou não? Não é. Nem para mim, nem para vocês. E se você não tomar cuidado, você vai ficar na correria do seu dia a dia, família, trabalho, banco, fornecedor, cliente, um monte de coisa, e não vai sobrar tempo, sabe para quê? Para Deus. Você vai perceber, você vai tentar correr o dia todo para resolver um monte de problema, mas no final da história você vai ter que sacrificar alguma coisa. No final do dia você vai ter que sacrificar alguma coisa, porque não deu para você fazer tudo. E você vai ver, o diabo acaba convencendo a gente que o melhor a sacrificar é buscar Deus. Porque no fundo, o diabo quer é que você fique para ver Jesus voltando. Ele não quer que você seja arrebatado, ele quer que você fique, porque ele quer que você passe pela grande tribulação. E na grande tribulação, poucos terão oportunidade de ser salvo. É isso que é a carta do Apocalipse, preparando você e fazendo você enxergar o benefício, a glória de nós hoje estarmos na presença de Deus, e como nós devemos perseverar na nossa fé. Coloque a mão junto ao seu coração e vamos cantar essa canção antes da gente fazer uma oração para terminar o culto. Cante. Por sobre as nuvens com glória e poder, Ele no céu, Ele do céu aparecerá. Maravilhoso e tremendo vai ser o dia em que Cristo voltar. para nós será o arrebatamento da igreja. E os seus anjos Ele enviará Aos quatro ventos para reunir seus escolhidos, e então soará a
a trombeta e eu vou subir. Cante assim: Ele voltará. Ele voltará pra sua igreja arrebatar. E naquele dia então se lamentarão os que aqui ficarão. Os que aqui ficarão, ficarão, e na multidão dos escolhidos eu estarei, com toda certeza, e a Jesus meu Rei. Face a face eu verei. Face a face eu verei. Face a face. Face a face eu verei. Meu Pai querido e amado, eu apresento ao Senhor, meu Pai, a tua igreja, o teu povo, meu Pai. Muitas pessoas, por falta de compreensão da verdade, pensam que estar na igreja é um hábito religioso. Muitas pessoas, meu Pai, pensam que estar na igreja é apenas um local de paz, de conforto, onde ela encontra palavras positivas. Mas muitas não entenderam ainda, meu Pai. Muitas não compreenderam ainda que estar na tua casa, fazer parte da igreja, fazer parte do corpo de Cristo, está muito, 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 muito mais além do que sermos apenas pessoas dentro de uma igreja. Meu Pai, aqui nós temos aprendido, aqui nós temos exercitado a nossa vida espiritual, temos tido a oportunidade de entregar a nossa vida através do batismo nas águas. Aqui na tua casa, meu Pai, nós fazemos parte de um povo, de uma nação, um reino e sacerdotes. Aqui, meu Pai, aqui na tua casa, nós temos recebido o alimento espiritual que nos fortalece, nos ajuda na nossa caminhada, para nós não desfalecermos, meu Pai, porque cada dia que passa, meu Pai, é mais difícil para nós andarmos na tua presença, mais difícil, meu Pai, para nós vivermos hoje ao lado de pessoas de bem. Cada vez é mais difícil ouvir coisas boas, cada vez é mais difícil encontrar nas pessoas sinceridade, verdade. Oh, meu Pai, não deixa a gente tropeçar e cair, meu Pai. Não deixa, meu Senhor. Não deixa, meu Deus, nós ficarmos no meio do caminho, envolvidos, embriagados por esse mundo, embriagados pelo vinho desse mundo, meu Pai. Ó, meu Senhor, faz a tua obra em nossa vida, meu Pai. Faz a tua obra na tua igreja, meu Senhor. Amigo e amiga, repita assim comigo, com seus olhos fechados, com a mão bem juntinho do seu coração, com reverência, com a cabeça curvada, porque nós estamos diante de Deus. Repita assim comigo: meu Pai, eu quero Jesus em minha vida, todos os dias, todas as horas. Meu Pai, eu quero receber o teu Filho Jesus em minha vida, como meu Salvador, como meu Senhor. Eu quero pertencer a Ele, porque lá na cruz Ele morreu por mim,
e com sangue precioso me comprou. Por isso hoje eu me entrego para pertencer ao meu amado Senhor, ao meu amado Salvador. Eu me entrego de corpo, alma e espírito. Meu Deus, eu quero sim pertencer ao Senhor, ser levado para o céu, ser arrebatado. Eu não quero ficar nesse mundo de horror para assistir, lamentando a grande tribulação. Meu Deus e meu Pai, eu quero ser salvo. Eu quero a minha vida no teu reino. Eu estou aqui, meu Senhor. Venha sobre mim. Venha agora me abraçar, me receber, me purificar, me limpar, me lavar, me transformar, porque eu quero ser parte da tua igreja, membro do teu corpo. Meu Deus, eu quero a minha vida na tua presença. Meu Deus, eu te louvo e te agradeço, e eu creio que para mim o que me aguarda é o reino eterno de luz, para a honra, para a glória e para louvor do nome de Jesus. Aleluia. Coloque a mão juntinha do coração. Amiga e amiga, sinta a paz. Sinta a paz dentro de você. Sinta prazer. Sinta alegria em você. Porque os sofrimentos, as catástrofes, os horrores, a dor, o gemido, o lamento que esse mundo vai ser submetido para juízo, não irão alcançar a nós, porque nós somos filhos amados, pertencemos ao nosso Senhor. Aleluia. Te louvamos, meu Pai, te louvamos e te agradecemos por tão grande amor e por tão grande salvação, meu Pai. Toda honra, toda glória e todo louvor nós rendemos a Ti, meu Senhor. Receba a nossa gratidão, receba, meu Deus, o nosso amor, receba o nosso louvor, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. E cante para terminarmos o nosso culto. Uma voz me disse lá do céu: cante, cante, cante para mim. Ore, ore, ore uma vez mais. Segue, segue, segue após mim. Venha ser fiel até a morte. Eu serei contigo até o fim. Logo estarás aqui no céu, onde tens uma coroa preparada para mim. Logo estarás aqui no céu. Logo estarás aqui no céu, onde tens uma coroa preparada para ti. Diga assim: meu Deus, e que assim seja, em nome e para a glória do Senhor Jesus. Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus.